mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Hoje tem muita novidade. O congresso foi muito legal, muito interessante as palestras. A gente está aguardando aqui um pouquinho vocês entrarem. Então, diretamente do Panamá, com as novidades do congresso. Hoje foi o dia mais recheado do congresso, né? Ai, com certeza. Já era o dia mais esperado e realmente valeu a pena. Eu e a Lorena, a gente até se dividiu para não perder, porque chegou um momento que tinham 3 salas, tendo aulas ao mesmo tempo. Mas foi muito, muito, muito bom. A gente vai dar um resumo aqui de todas as aulas para vocês e ir direto ao ponto do que realmente aconteceu. Então, e já dando um spoiler, como a gente está olhando ali para o futuro da tricologia, coisas que a gente já estava cantando a bola, de mudança de tratamento, para onde o tratamento da tricologia está caminhando junto com o transplante. Então, teve muita coisa de terapia regenerativa, vou até colocar no assunto aqui. Que a gente já fala muito para os nossos alunos, aí quem é nosso aluno do online ou do hands-on, do workshop de procedimentos, sabe disso. Então, hoje iniciamos o congresso, né? Vamos até falar, porque teve tanta coisa que a gente esqueceu do café da manhã. Verdade. Rosa, né? E nós somos uma das poucas participantes brasileiras. Foi o primeiro evento da ISHRS focado aí no empoderamento feminino, nas mulheres, na restauração capilar. Então, a Sharon, que é uma das fundadoras da ISHRS, ela contou toda a história dela, como foi difícil chegar, aonde ela chegou. Ela foi presidente da ISHRS em 2014. É uma colega americana muito querida, então teve uma história muito bonita, não só na restauração capilar, mas na medicina, na cirurgia como um todo. Então foi muito bonito ela. A Marie também, né, contou um pouquinho da história dela. E foi muito inspirador, a gente realmente se emocionou nesse café da manhã. Então hoje o congresso começou cedo, 7h15 a gente estava lá, de rosa, né, como vocês acompanharam, para celebrar esse pool, esse realmente teve um grande boom de mulheres na restauração capilar. E no Brasil mesmo a gente vê que cada vez mais os nossos alunos antes eram muito homens, né? No primeiro Hair Academy tinha acho que 1 ou 2 mulheres. E a gente vê que cada turma que passa, tá mulher, metade homem, tá até aumentando um pouquinho. Então, mulheres realmente ali empoderadas também no transplante capilar. Não só pelo fato de ser mulher, né, como a própria palestrante falou, mas por você realmente realizar atos grandiosos no transplante capilar, realmente ter uma alta performance e trazer sempre o melhor resultado para o seu paciente. Então, amanhã começou dessa forma. Nesse café da manhã, a gente bateu foto, teve realmente uma grande congregação ali, troca de experiência com as colegas do mundo inteiro, foi muito legal. E depois a gente iniciou uma outra sessão e começaram a ter várias salas. Então a Lorena ficou numa sala que foi mais focado nas pérolas cirúrgicas, na parte de cirurgia de transplante, e eu fiquei mais na sala de tratamento clínico. Então, se eu conto um pouquinho da sua experiência, depois eu conto a minha, a gente retorna para a sessão de terapia regenerativa que a gente voltou e ficou juntas. Essa sessão de pérolas é muito como eu faço, né? Então, cada cirurgião de cada lugar do mundo contribuiu com algum detalhe ali que a gente brinca que são as gambiarras do dia a dia, mas aquilo que realmente faz diferença no processo de transplante. Então, técnicas de como diminuir o sangramento durante o processo cirúrgico. Um dos palestrantes contribuiu com uma tampinha que ele coloca assim junto com a seringa na hora que ele vai fazer o PRP, que é uma das coisas que acontece muito com a gente. Às vezes o PRP, por já ter feito a pré-incisão, ele sai pelos orifícios e acaba até às vezes tendo contaminação da equipe, né? Então, espirrando ali. E ele ensinou a colocar uma tampinha para evitar isso de acontecer. Então, com certeza, a gente vai passar isso para os nossos alunos depois nos cursos. Uma outra técnica que
que a própria Marie ensinou de como tirar o reflexo da lupa. Então ela recorta um pouquinho do insufilme de carro mesmo, e aí coloca num suporte da lupa para quebrar o brilho, porque é uma das coisas que acontece muitas vezes. Você tá realizando a pré-incisão e você tem dificuldade de enxergar a hora que começa a sangrar pela reflexão da luz, você fica ali na dúvida se tem ou não tem pré-incisão. Então ela ensinou a fazer essa técnica na lupa e muitas outras técnicas, incluindo técnica para você avaliar a espessura do fio, técnicas de implantação que são mais rápidas. Então tem um tipo de técnica que é a extração e a implantação ao mesmo tempo. Que é uma coisa que é muito feita, que acelera o processo de transplante. Então ele realiza a pré-incisão antes de tudo, é a primeira coisa. E aí no momento que o cirurgião começa a extrair, a equipe já começa a implantar. É algo que tem até num livro indiano que a gente já tinha visto. Não sei como é que seria isso na nossa prática, a gente não faz dessa forma, mas que também é muito interessante ver como outros colegas realizam. E muita terapia regenerativa, né? Você estava na estação... Na minha estação, foi muito abordado os tratamentos clínicos, né, não cirúrgicos. A gente vai falar um pouquinho no final, teve uma aula de PRP de uma colega super querida da Índia, né, que a gente até conversou depois, tem um spoiler que também vamos acompanhar nesse centro indiano, que os indianos, eu sempre falei pra vocês, eles estão muito à frente no transplante capilar, mas eu vou falar aqui palestra por palestra pra vocês. Então teve uma palestra explicando ali toda a alteração do crescimento capilar com o passar dos anos, né? Então a terapia anti-age também pro cabelo, então está muito em alta, inclusive com fatores de crescimento, com terapia regenerativa. A dermatoscopia ou tricoscopia, que é indispensável por cirurgião capilar. Então a gente vê, foi muito bonito ter essa sessão de tratamento clínico de tricoscopia no transplante capilar, na SHRS. Acho que é um marco também, nos outros congressos a gente não via muito disso, eles focavam mesmo na parte cirúrgica, então acho que foi um diferencial. Então teve duas aulas também, uma de CCCA, de alopecia central centrífuga, e transplante capilar, que inclusive quem é meu aluno sabe, quem é nosso aluno sabe que tem uma aula só disso, e tem alguns artigos publicados com uma boa resposta, inclusive incluindo teste de transplante antes de realizar. Outra palestra só de frontal fibrosante e líquen plano pilar também no transplante. Essa foi uma palestra dessa sessão. Na outra sessão que a gente vai falar de terapia regenerativa, falou-se muito também do transplante na frontal fibrosante, mas associando o transplante e terapia regenerativa. Muito comentado também pelo Dr. Jimenez o tratamento oral e tópico com a finasterida. Então tem alguns estudos que demonstram que finasterida 1 mg equivale à finasterida tópica na forma em gel a 1% ou liposomal 0,5%. Então, no Brasil, a gente ainda tem um pouquinho de dificuldade com a finasterida tópica, a gente prescreve muito pouco ainda, né, Lorena? Mas eu acho que é o futuro. Os pacientes têm muito receio de usar a finasterida oral, então com esses estudos novos que o Dr. Jimenez publicou agora do ano passado para cá, é realmente algo muito novo, nem tá ainda no PubMed, então acho que é algo muito promissor aí. Eu acho que realmente num futuro a finasterida tópica ela vai vir para substituir a oral, mas por enquanto a gente usa bastante os inibidores de 5-alfa na forma oral mesmo. Um up-to-date do Dr. Sérgio Van, nosso querido amigo lá da Espanha, então ele fez uma palestra online, também muito parecida com a nossa palestra do nosso curso online, que ele também fez aí com todo o carinho para o nosso curso, no qual ele fala como que ele trata, eu até coloquei aqui os slides nos stories para vocês, tanto a alopecia androgenética masculina quanto feminina, qual dose que ele inicia de minoxidil oral, de espironolactona, de duta ou de fina. Ele falou também nessa aula sobre bicalutamida e sobre mesoterapia com a dutasterida. E finalizou-se essa sessão com o PRP. Então, a colega indiana, ela demonstrou como que eles utilizam o PRP. Eu até coloquei aqui o protocolo dela. Na verdade, ela faz 2 rotações. Então,
A gente discute muito isso no curso, né? Que a maioria dos estudos tem divergências, tem muita referência bibliográfica. A Lorena, inclusive, a gente tá para sair um trabalho nosso de revisão de terapia regenerativa. Então, a gente realmente fez uma revisão muito aprofundada desse tema. E essa colega, por exemplo, ela faz em 2 centrifugações. Eu e a Lorena, geralmente, a gente faz em uma centrifugação apenas, mas não existe um consenso, um certo ou errado. Ela também tem excelentes resultados. Ela inclusive em monoterapia que ela mostrou. Exatamente, né? A maioria dos casos que ela mostrou de antes e depois em monoterapia. E realmente como uma terapia muito utilizada no mundo inteiro. Então, diversas palestras nesse congresso brasileiro, infelizmente, a gente não vê toda essa discussão. Então, foi finalizado com essa palestra da Sema Garg, e depois a gente voltou para a sessão de terapia regenerativa, então, que a gente vai comentar agora com vocês. Que foi uma sessão inteira de terapia regenerativa, então só lembrando que as principais terapias regenerativas que a gente tem são as células tronco, né, uma das opções, que pode ser feito com ou sem o uso do Regenera, que é até a técnica que a gente foi se aprofundar lá em Roma, na Itália, com o Dr. Pietro Gentili, que é um dos maiores pesquisadores da área de terapia regenerativa. O PRP, que também é muito utilizado aí fora, como a gente estava falando. E aí, só um spoiler, que parece estar vindo um protocolo de PRP, que é uma das coisas que os estudos mais finalizam ali naquela conclusão, né? Carece de mais estudos, carece de um protocolo que determine ali qual o número de sessões a ser realizado, qual a frequência dessas sessões, qual a quantidade que precisa, qual a rotação, qual o tipo de tubo utilizado, se é feito de sistema aberto ou sistema fechado, quais são os parâmetros utilizados ali da centrífuga, qual centrífuga utilizar. Então, tudo isso parece estar vindo aí um protocolo, e uma das conclusões do estudo foi que quanto maior a frequência da realização e o menor intervalo entre eles, então, por exemplo, a cada semana, se mostrou melhor, os resultados foram melhores nesses pacientes. Então, pode ser que surja aí um protocolo de PRP de uso semanal. Porque esse estudo, né, foi palestrado pelo Dr. Jerry, que é dos Estados Unidos. Então, ele fez essa comparação, então, porque realmente a gente tem uma faixa de escala aí muito larga, né? Então, tem estudos que tem PRP semanal e tem estudos de PRP a cada 3, 6 meses. Então, realmente, teve uma diferença estatisticamente significante dos pacientes que tiveram uma resposta melhor de densidade, que utilizaram o tratamento realmente ali semanal, um intervalo de 15 dias, pelo menos. E foi muito interessante porque eu acho que pela primeira vez, assim, num congresso mundial, se falou de terapia regenerativa associado. Teve também na SHRS de Lisboa, mas foi uma palestrinha do Dr. Anil da Índia, né? Já esse congresso não, foi uma sessão inteira e foi uma das mais lotadas sobre transplante capilar e tratamento e terapia regenerativa, seja PRP, seja exossomos e seja também stem cells, que é algo que a gente já faz, não exossomos, né? Mas que a gente já faz todos os dias na clínica, né? Então, associando essas tecnologias, o próprio Jerry também compartilhou resultados dele utilizando o Regenera com o transplante capilar, e segundo ele observou realmente, é algo que ele não fez realmente um estudo comparativo, split scalp, mas que ele falou que é notável que ele teve uma melhora de resultados associando o Regenera ao transplante capilar. Então, eu e a Lorena, nós tivemos o prazer de, em setembro, conhecer o Dr. Pietro Gentili, pessoalmente, a convite dele, porque nós temos também alguns trabalhos em conjunto que estão para ser publicados, e hoje as referências bibliográficas todas são do Dr. Pietro, então a gente ficou muito feliz, a gente falou, nossa, realmente a gente esteve lá com o colega que mais é expert em terapia regenerativa do mundo. A gente até postou, né? Marcou ele, mandou mensagem, ele ficou super feliz porque ele não pôde vir nesse congresso, e a gente aprendeu com ele, realizou, foi uma das primeiras médicas brasileiras a fazer a técnica dele. Ele tem a técnica sem o Regenera e tem a técnica com
o Regenera. Inclusive foi ele que ajudou a fundar a empresa, né, para uso capilar do Regenera. Então ele que ajudou a desenvolver ali os protocolos e depois, como ele não queria ficar preso a uma única empresa, ele desenvolveu um método que não precisaria usar a máquina. E que, segundo a publicação dele, tem o dobro de células tronco ali que ele checou pelo citômetro de fluxo. Então é uma coisa muito interessante. E dentro da terapia regenerativa também, os exossomos que nós conversamos ontem. E hoje a gente teve uma palestra que falou exatamente o que a gente tinha falado ontem em relação ao seu uso, que é algo realmente promissor. Foi até uma aula do Dr. Shapiro, que ele traz ali o uso dos exossomos, mas que ainda não tem aprovação do FDA e que realmente é algo que a gente tem que ser muito cauteloso. Então, assim, aguardar os próximos estudos para ver se realmente existe uma segurança para ser usado nos nossos pacientes. Mas parece ser algo muito promissor. Pelo estudo que ele está fazendo, os pacientes parecem gostar ainda mais do que outras terapias regenerativas, apesar do alto custo. Então, ainda é muito caro. Tem isso que a gente falou para vender, mas ainda é algo que a gente espera para ter certeza sobre a segurança do seu uso no longo prazo. Exatamente, porque assim, no PRP, o plasma rico em plaquetas, ele tem um custo baixo, é um procedimento muito interessante nas nossas clínicas, né? Nós realizamos muito porque tem um benefício excelente para o paciente e a gente não depende ali da indústria, né? Já o tratamento com o stem cells, a gente tem a opção nas nossas clínicas com o Regenera e também sem o Regenera, mas tem ali um custo um pouco maior, mas tudo é avaliar de acordo com o custo-benefício também para o seu paciente e dos consumíveis para você estar utilizando na sua clínica. Mas eu acho que de terapia regenerativa foi muito... e a frontal fibrosante. Foi o Shapiro que demonstrou, foi o Gelry, acho que foi o Gelry que mostrou os resultados, um resultado de antes e depois, que a gente até colocou aqui, de frontal fibrosante com stem cells, que é algo que a gente já faz. Transplante capilar e stem cells, que é algo que a gente até tinha falado que não tem muito estudo em relação a isso. E que a gente já faz nas nossas clínicas, porque a gente acredita muito nessa terapia e, claro, a paciente ciente, né, e com expectativa alinhada. Transplante capilar em cicatriciais foi um tema muito falado também hoje, que a gente gosta muito de compartilhar com vocês nas nossas aulas, nos nossos cursos, mas de maneira muito séria e alinhando ali toda a expectativa com o paciente. Além disso, na terapia regenerativa, tem algo a acrescentar, Lorena, pra gente passar para as sessões da tarde? Foi falado um pouco de nanofet, mas sem aprofundar muito sobre o assunto. Pessoal, as dúvidas aqui na caixinha de perguntas, tá? Porque depois fica difícil a gente ler os comentários. E nanofet eu tô sentindo que estão cada vez mais falando menos nos congressos. Na área capilar. Apesar de crescer nas outras áreas, eu tenho até um colega otorrino que falou que usa muito para outras coisas, mas pra área capilar eu tô sentindo que estão parando de falar um pouco e talvez a gente não tenha tão bons resultados assim. Porque há uns anos atrás, por exemplo, no INCAS que eu fui em 2020, falava muito de nanofet e assim, um pouco menos de PRP. Já inverteu totalmente, né? De uns anos pra cá, ali, pandemia pós, e realmente a gente vê que o PRP ali ultrapassa o número de estudos e também resultados para capilar, né? Diferente de outras áreas. Bom, aí depois de toda essa sessão de terapia regenerativa que foi abordada, o PRP, exossomos e tratamento com stem cells com ou sem Regenera, teve uma sessão que foi focada em técnicas de implantação. E eu achei muito interessante porque foram colegas do mundo inteiro. A mesma colega da Índia que falou de PRP, né? Falou contribuindo também com a sua experiência. Exatamente. Né? Então, colegas que demonstraram que fazem ali uma técnica parecida com a stick in place, né? Utilizando uma agulha e a pinça. Colegas que utilizam somente a pinça para implantar com a pré-incisão. A técnica DNI, que é a nossa técnica de escolha também. E também a técnica com o implanter direto, muito interessante, novos implanters surgindo também nesse congresso, além do Inrupt, né, que é um implanter coreano. Então o Dr.
Jim palestrou defendendo o implanter dele, então eu e a Lorena a gente já tinha separado os implanters para trazer, só que o Inrupt ele tem um carregador próprio. Eu achava que as agulhas, você separava as agulhas e poderia usar agulhas similares ali que a gente compra na Doctor, só que na verdade é um carregador que custa não, $40. $40. Então é um carregador que ele vem completo. Então esse consumível, a gente conversa com a Doctus, mas assim, é difícil a gente estar repondo. Se tivesse essa melhor disponibilidade no Brasil, eu acho que se chegar pra gente ter essa distribuição, fica mais fácil. Eu acho que acelera sim a cirurgia. Eu acho que é muito promissor esse tipo de implanter. E teve um concorrente, um colega francês, Jean Devroy, né? Que é um médico também que agora ele tem produto. Devroy Instruments, né? Devroy Instruments. Que ele também desenvolveu um implanter, só que ele não é de disparar. Então é um implanter que você carrega vários, metalizado, autoclavável. Só 3 peças, achei incrível, porque é super simples, então... Fácil de aplicação. E você carrega vários folículos ali. Então você faz como se fosse uma fileirinha de folículos e depois vai implantando com a ajuda de uma pinça, um a um também. Essa é uma tendência, eu acho. Eu vi vários cirurgiões fazendo dessa forma. E foi muito interessante, porque mostrou basicamente revisão de formas de implantação e mostrando que não tem técnica certa nem técnica errada, que a melhor técnica é aquela que a sua equipe está mais adaptada e que você consegue executar da melhor forma possível. Inclusive sobre a pré-incisão, que também foi algo comentado. A grande dúvida, né, coronal versus sagital, que é uma dúvida mundial, qual seria a melhor forma, e os cirurgiões contribuindo com a forma que eles realizam. Acho que unanimidade foi que na região temporal, que são as regiões que os folículos estão mais paralelos à pele, então região temporal e sobrancelha, é unanimidade que fazem de forma coronal para conseguir deitar melhor a lâmina. Mas em outras áreas variou bastante entre os experts, então alguns fazem coronal, outros sagital, mesmo que sagital tenha um aumento ali do tamanho da pré-incisão. Muitos escolhem fazer dessa forma. Isso, mas cada um ali defendendo a sua técnica, mas todos cientes de que é a que você realiza com maior maestria. Até alguns colegas que têm mais de uma clínica como nós, né? Que em uma clínica é uma técnica, na outra é outra, porque depende muito da equipe. A gente manteve a mesma técnica método, né? Em São Paulo e nas nossas outras clínicas, mas ele falou que é muito difícil essa transição, né, de mudar, por exemplo, de pré-incisão em pinça para implanter, e realmente isso é uma realidade. Camila, sobre transplante de cílios, a gente estava conversando, não no congresso, não teve palestra sobre esse tema. Talvez tenha amanhã, né, de transplantes especiais, mas eu não vi escrito nas aulas, não sei se vai ter. É raríssimo. Quem faz, e faz pouco, mas é o que mais faz no mundo todo, é o Dr. Alex. A gente estava conversando exatamente sobre isso com ele ontem, é um israelense. Ele é argentino, na verdade, mas mora em Israel. Mora em Israel, né? O Dr. Alex também é uma das referências mundiais. E a gente estava falando com ele, né? Justamente sobre esse transplante. E ele falou que é muito parecido com o transplante de sobrancelhas. A gente estava até combinando também O que ele disse é que ainda é muito polêmico, até a questão ética do transplante de cílios, que ele faz mais para reparadoras, então queimaduras ou acidentes, e para a parte estética ele não realiza. Então até algo, pelo que eu vi, você é oftalmo, né? É algo que deve ser bem interessante, mas eu, assim, se fosse fazer, faria com associação com o oftalmologista, porque realmente é uma área ali à parte, né, da nossa... Tem umas publicações, Camila, de pacientes que têm por vitiligo. Então, tanto perderam a coloração dos cílios, então implantou-se ali um cílio com pigmento e até repigmentou a pele ao redor no cílio. É uma das poucas publicações, tem só 4 artigos apenas de publicação de transplante capilar e cílios. É um tema que eu e a Lorena atualmente a gente começou a estudar bastante, mas não tem ninguém ainda que faça no Brasil, mas a gente está correndo atrás.
desse tema também, mas ainda é polêmico a questão do uso para fins estéticos, como se fosse um alongamento de cílios ou fazer um transplante de cílios. Não é bem assim, até porque como o transplante capilar de sobrancelhas, você tem que ter uma compatibilidade do cabelo do paciente ou da paciente com os cílios também. Os cílios, ele tem uma curvatura muito específica. Então tem um outro artigo também que tirou folículos da perna, que é um fio mais retilíneo, mais leve, e colocou nos cílios. E era uma paciente que ela tinha perdido por trauma. Ficou esteticamente ok, né, e melhor do que antes sem os cílios, mas eles ficaram como se fossem fios muito pendentes. Você pode tentar ali usar um rímel ou algo pra curvar, mas é muito específico a curvatura dos cílios. Por isso que pra questão estética fica complicado, né? Porque às vezes o grau de exigência vai ser muito, muito alto e pra entrega que talvez não consiga superar. É Alex Ginsburg o nome dele. É um israelense. Bom, acho que o grande, ocupou mais de metade do dia de hoje foi a terapia regenerativa, para vocês verem como a tendência, como isso, a tricologia e o transplante, né, a restauração capilar como um todo, está caminhando junto com a terapia regenerativa. Então é algo para a gente ficar muito atento. A gente já se dispôs a estar na fronteira dessa área de regenerativa, porque a gente sabe que vai ser o futuro da medicina. Hoje uma das palestrantes também, ela apresentou como se fosse um mapeamento que foi muito interessante de descobrir qual seria o exato momento que acontece a miniaturização ali no final da fase anágena, mas mapeando quais são exatamente os sinalizadores que estão alterados para que os tratamentos futuros eles sejam alvo. Então a terapia alvo no tratamento da alopecia androgenética também vai ser algo que vai ser comentado futuramente. Acho que tem muita coisa para acontecer. Não sei se existe interesse da indústria em realmente acabar com a calvície, mas eu acho que, porque sempre vai ter né, os lados, mas eu acho que existe essa possibilidade da terapia-alvo para o tratamento da calvície. Então eu achei muito interessante aquele mapeamento, que é como se fosse um mapeamento genético. Legal. Foi uma aula bem complexa e, como a Lorena falou, cada vez ser mais específico, assim como os imunobiológicos para as outras patologias. Então, o paciente não tem a necessidade de tomar um inibidor de 5-alfa, um minoxidil oral, algo que pode, querendo ou não, uma terapia muito sistêmica que pode afetar outros sistemas e ali realmente na raiz ali do problema e não ter efeitos colaterais. E acho que com o surgimento da terapia regenerativa, até conversando com colegas que são dessa área, cada vez mais o mínimo de invasão possível e o mínimo de iatrogenia também. Então até a questão das medicações, né? Até que ponto elas vão continuar sendo usadas e de forma oral e tentar minimizar isso da melhor forma. Então, o próprio Faruk, que é o turco, que trabalha junto com o pessoal da Regenera, ele falou que ele não usa nenhum tipo de medicação para o tratamento da calvície. E a gente já ouviu de outros experts também. Pietro também, gente, ele não usa, então... muito comum na Europa, né? Tem muitos colegas referência que usam medicações, né? Como o Vano e a Toshi, mas também colegas que defendem só o uso da terapia regenerativa mesmo. Então, eu acho que a gente tentar pegar aí o melhor de cada de cada evidência, né? Para ter melhores resultados para os nossos pacientes. O transplante de um fio branco com bulbo é tão eficaz contra o folículo de fio preto? Sim, assim, o folículo em si ele é tão saudável quanto o preto. Não tem diferença, né? O que vai ter diferença é na haste, que geralmente o fio branco, a queratina, a cutícula ela é mais aberta.
E até me lembrei de uma dica que eles deram no microscópio durante o processo de transplante, que existe essa dificuldade, né, no transplante, porque a gente passa o tonalizante, então a haste fica pretinha, mas na hora de extrair o bulbo continua clarinho e às vezes tem a dificuldade da contagem. Então uma dica bem boba, mas colocar embaixo do vidro do microscópio um fundo, um campo, ela recortou um campo azul, colocou embaixo, então quando reflete dá pra ver certinho ali os folículos e melhora a contagem. Mas sim, eles são tão saudáveis quanto os outros. E eu acho que era isso, né? Finalizamos a semana dos highlights. Foram Vai 3 ficar dias. ainda algumas coisas pra gente comentar com vocês, mas a gente vai manter sempre a nossa live de quarta-feira. Então, quarta-feira que vem, provavelmente a gente vai comentar mais novidades do congresso, porque além de novidades das aulas, a gente tem muita novidade também aí com os outros colegas do mundo todo, né? Então, hoje a gente teve uma reunião aí com o Dr. Tribellini, com muitos projetos em vista. Até uma aluna pediu pra gente, né? Pra gente estar vendo essa questão dos cursos em conjunto com ele também. E a Laura, que é uma querida, é uma médica colega da Colômbia, que trabalha agora em Valência também. Além disso, a gente já falou pra vocês que tá no forno, tá pra sair um nosso curso que vai ser uma inovação realmente no transplante capilar pela técnica FUI Online. Eu acho que pela primeira vez vai ter um curso realmente completo da técnica em si, mais de 20 aulas, não só de toda a parte teórico-prática, mas também dicas de gestão e marketing, empreendedorismo, que a gente precisa também ter para ser completo aí também no mundo do transplante. E em breve, acho que até quarta que vem, na nossa próxima live, a gente vai ter uma notícia do dia, da data. Muitos colegas têm abordado a gente até aqui no congresso. Ai, quando vai ser? Colegas da Argentina, do Panamá, né? Teve um aluno daqui da cidade do Panamá também. Como é o nome dele? Bruno, um abraço, querido. Então, a gente em breve vai falar pra vocês. Só tá esperando a nossa equipe realmente ajustar tudo pra ficar perfeito na plataforma. Perfeito. Então nos vemos na quarta que vem com mais novidades do congresso, que ainda vão faltar algumas aulas que a gente não consegue falar tudo junto. E todas as novidades do curso também de transplante capilar que está por vir. É isso, pessoal. Um grande abraço. Amanhã ainda tem um pouco de congresso. Continue acompanhando a gente, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.